Hoje o que me traz aqui no consultório da Adriane Besco é o agosto dourado. Sim, o mês, né, da amamentação. Essa moça aqui é especialista, as mamães correm atrás dela, né? E aí, vamos falar um pouquinho desse mês, quer dizer, é um mês justamente para a gente obter mais informações, né, Adri? Sim, então o agosto dourado, ele tem esse nome dourado em função de ser o leite materno ser um padrão ouro da alimentação. Então, é o melhor alimento. Hoje eu acho que ninguém mais discute isso, né? Porque a gente sabe que as crianças têm muito benefício quando conseguem ser amamentadas. Mas assim, principalmente o agosto, vocês vão ver assim que agora começa todo mundo a falar em amamentação, porque tem um movimento muito grande dos profissionais que trabalham com a amamentação para a gente reforçar esse cuidado, até desmistificar muita coisa, tirar aquele romantismo, não que a gente queira assustar as mulheres, né? Mas se criou uma coisa assim de que a amamentação é instintiva. É um momento mágico. Que é natural, que a mulher chega ali e vai amamentar seu filho e era isso. E muitas mulheres reclamam, principalmente da dor, da questão às vezes do leite, que não é fácil de descer, da questão da mordida do bebê. Então não é à toa que nós fomos nos especializando cada vez mais. Então sempre que a gente fala que precisa de um auxílio na amamentação, que seja por um profissional que estude amamentação, que entenda de amamentação. Não que todos os enfermeiros vão saber falar sobre amamentação, não que todos os médicos entendam disso. Então, né, que seja um profissional especializado para dar esse apoio desde o pré-natal. Então, já no pré-natal, conversar sobre a amamentação, conversar sobre as dificuldades que possam vir, para que elas nem apareçam muitas vezes. Porque uma mulher que estiver bem preparada, tem aquela vontade de amamentar, ela vai passar por esse período de uma forma mais leve. Tem alguma prevenção assim que a gente possa fazer, por exemplo, para a pessoa, para evitar um pouco, como tu disseste, né, passar por alguns problemas? Quer dizer, algum movimento, algum exercício, alguma coisa que se possa fazer na mama, por exemplo? Hoje em dia não. A gente até pede que não se esfregue a mama como se usava antigamente, porque isso vai trazer, já deixar um tecido mais frágil, ele não vai cicatrizar a tempo, né, do nenê, daí vem a boquinha do nenê que é úmida, então é um ambiente úmido. Então, alguns cuidados, assim, os absorventes de seio, que a gente recomenda mais, as rosquinhas, que aos poucos a gente vai retomando aqui, vai falar sobre isso, né, aproveitando esse mês. Mas o melhor preparo para esse período é a informação. Por quê? Tem todo um histórico na família, às vezes as mulheres passaram por algumas coisas, então não quer dizer que aquilo seja mentira, mas também não vai ser uma verdade absoluta. Cada uma vai ter o seu período, cada uma vai ter o seu enfrentamento. E é muito triste, às vezes, né, por falta de informação, uma mulher que queria muito amamentar, não conseguir. Né? Assim como uma coisa imposta, que tem que amamentar, se não for da vontade dela, né? Então a gente tem que pensar, claro, no bebê, mas também respeitar essa mulher, né? Ver por que não quer, ou aonde que a gente pode auxiliar isso. Por isso é tão importante as pessoas que estudam amamentação, né? E trazem conteúdo agora nesse período. Então... E esse período de amamentação, ele é diferente para cada mulher, né? Porque, por exemplo, algumas mulheres amamentam menos de um ano, outras conseguem amamentar mais de um ano. Por que isso acontece? Muito tem, claro, com a vontade dessa mulher, mas também a rede de apoio. Uma mulher que não tem uma estrutura, que não tem uma rede de apoio para apoiá-la nisso, também vai ficar mais enfraquecida, digamos assim, porque ela precisa ter esse momento. Então, tudo aquilo que em volta dela tem que ter alguém dando um suporte. Né? Então, não é só essa vontade. Claro, também tem algumas questões com o bebê, talvez no início, mas o que o Ministério da Saúde, através de estudos e tudo que hoje se sabe, é o recomendado. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, então é só leite materno, não precisa água, não precisa chá, não precisa nada, a criança tá com o melhor alimento ali, e até os 2 anos se ele for misto, que é começar a introdução alimentar, muitas vezes as mulheres voltam ao trabalho depois dos 6 meses, então começa, mas não precisa abandonar a amamentação. A gente tem técnicas também para que ela consiga, né, juntar esse leite, guardar de forma adequada, manter a produção para que ela consiga levar até onde ela decidir. Sabe que uma dúvida que eu tenho, agora a gente falou sobre isso, a questão do estresse, né, na vida da mamãe. Porque, por exemplo, se a mulher está trabalhando e às vezes ela larga para vir amamentar, né, a criança em casa, essa correria
esse estresse não pode também, de certa forma, acabar afetando esse leite e essa amamentação? Sim, todo o fator emocional nessa mãe, né? Tanto o cansaço, noites às vezes mal dormidas, tudo isso pode alterar sim o processo de amamentação. E é por isso que ela precisa estar bem informada, para ela saber como levar essas dificuldades, né, e conseguir manter da melhor forma, mas que ela também consiga estar bem para isso. Não é só o bebê estar bem, mas a dupla que a gente chama, né, o binômio ali. Os dois estejam bem e ela consiga levar até onde ela achar. Tem mulheres que levam até os 2 anos, tem mulheres que levam mais tempo. Isso depende de cada um. Chega uma hora que ela cansou, não quis mais, o bebê também, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não um lado só. Tá certíssimo. Então, agosto dourado, a gente vai trazer muitos temas aqui para vocês, né, de amamentação, tá bom? Na próxima semana a gente te conta um pouco mais. Para você que é mamãe, que vai ser mamãe ou que na verdade se interessa, né, por esse tema. Obrigada, Adri.